Deus dá chance para todo mundo. Assim como Deus deu chance para todos aqueles que o receberam, Deus está dando chance para quem está blasfemando, até que essa pessoa não vai ter mais chance. Um dia você teve sua chance e você falou: eu quero entregar minha vida a Jesus. Você reconheceu Jesus como seu Salvador. Enfim, será assim. Por diversas vezes nós somos humilhados pelos seres humanos, ou pelo menos a gente se sente humilhado por certas pessoas. Às vezes nem as pessoas não quiseram nem nos humilhar, mas a gente estava num dia tão ruim, num dia tão mau, que acabou soando como se fosse uma humilhação para a gente. Independentemente disso, a gente também entende que existem pessoas que são altivas, pessoas que são completamente soberbas. A gente também percebe que existem pessoas que seguem ao Senhor Jesus Cristo e cumprem a palavra de Cristo, porque Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus também falou claramente sobre a questão de Ele ser a porta e de nós sermos as ovelhas. Nós precisamos então entender e colocar em nossos corações que tipo de baixeza é essa e que humilhação é essa. Não é a humilhação que eu sofro ou que você sofre, ou simplesmente as coisas que nos acontecem que vão acabar acontecendo, as coisas que vão acabar vindo. Essa é a realidade. Mas a gente precisa entender que o que a gente pode colocar em nossos corações e em nossas vidas é o que eu e você precisamos reconhecer diante de Deus. Que eu e você precisamos entender que diante de Deus nós somos ou nós não somos. Primeiro, em termos de salvação, queridos, nós somos tudo para o Senhor. Sabe por quê? Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em termos de salvação, nós somos tudo para o Senhor. Mas em termos práticos de obras e de vida, queridos, a Bíblia cita, e eu vou daqui a pouco falar sobre isso, que nós não somos absolutamente nada. Nós não poderemos fazer nada se não for a mão de Deus sobre nossas vidas. Você não poderá fazer nada se não for a mão de Deus sobre a tua vida. Você não terá nada se não for a mão de Deus sobre a tua vida. E é assim que vai ser, e é assim que tem que ser, e não pode ser diferente disso. Aquele que for altivo, aquele que se colocar diante de Deus como uma pessoa altiva, não receberá nada. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele rejeita aos soberbos. Então o texto deixou claro para mim e para você, que se lembrou da nossa baixeza, ou seja, se lembrou que nós não somos nada, se lembrou que nós não temos nada para oferecer para Ele, e mesmo assim Ele nos recebeu, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, Ele, sabendo que nós, na posição de seres humanos, estamos lá embaixo, completamente lá embaixo, Ele sabe que nós necessitamos dele, e por isso nos recebeu, e por isso nos deu graça, e por isso te recebeu, e você recebeu a Jesus, e você então foi recebido, porque é por causa de Cristo que você alcançou ao Deus Todo-Poderoso. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. A gente vai aprendendo como crente no Senhor Jesus Cristo a se colocar diante de Deus realmente com humildade, realmente com integridade, realmente entendendo que Deus é tudo e nós não somos nada, e a gente vai aprendendo. E o que vai ensinando a gente? Aquilo que a gente vai passando no nosso dia a dia. O que vai ensinando a você? Aquilo que você vai, até mesmo com as humilhações que você sofre, passando no dia a dia, mas você vai entendendo que é o Senhor que está te guardando, é o Senhor que está te livrando, é o Senhor que é tudo na sua vida, e eu e você, nós não somos nada. Somos pó. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde. Ele é grande, Ele é excelso, Ele é supremo, mas como nós aprendemos de Cristo, que é humilde de coração, a gente precisa entender que essa humildade nos alcançou, te alcançou. E que humildade é essa? É a humildade de reconhecer que nós não somos absolutamente nada sem o nosso Deus. Que você não pode absolutamente nada se não for pelo Senhor. Se Deus não te guardar, se Deus não te livrar, se Deus não estiver contigo, você não pode absolutamente nada. Por isso você está, até o dia de hoje, sendo conservado pelo Deus Todo-Poderoso. Você pode glorificar Deus por isso?
E a gente então vai entendendo e compreendendo que quanto mais formos humildes, quanto mais nós nos colocarmos diante de Deus como homens e mulheres que necessitam 100% dele, e que a nossa vida não é nada se não for por ele, mais ele vai se lembrando de nós, mais ele vai olhando para nós, mais ele vai nos guardando, nos livrando, nos dando graça, nos dando a sua humildade. E é interessante, queridos, que nós vamos aprendendo no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pratica, naquilo que nós, de certa forma, estamos vivendo e aprendendo. E quanto mais a gente vai vivendo e quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai entendendo que só estamos vivos, só conseguimos por obra e graça do Senhor Jesus Cristo. Só estamos, de certa forma, conseguindo progredir porque Deus nos faz progredir, porque Ele conhece a nossa estrutura. Preste atenção, gente. Deus conhece a minha e a tua estrutura. Lembra-se de que somos pó. E eu quero continuar lendo aqui. Porque o homem, o ser humano, são os seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus conhece a nossa estrutura. Amados, somos seres humanos, somos carne, temos emoções, temos sentimentos e somos pecadores. Ou seja, a nossa estrutura, literalmente, ela se desaba. Existem pessoas, queridos, que por qualquer coisa a estrutura emocional acaba, se abalam. Existem vidas que resistem por um certo tempo, mas, queridos, todos nós somos pó e cinza. Então a nossa estrutura, a gente acha que às vezes aguenta, tal, aquela coisa toda. Se não for o Senhor, nada. Por isso que o texto fala: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Isso também nos remete a entender que, obviamente, Deus sabe que nós não somos perfeitos, que nós não vamos conseguir acertar sempre, muito pelo contrário. Eu sempre digo, né? Nós somos pecadores. E a diferenciação é que recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, o recebemos como nosso Salvador, o servimos e por isso alcançamos graça. E é isso que vai fazer o diferencial para a nossa salvação. Você está entendendo? É isso. E quando a gente vai começando a entender isso, a gente vai vivendo. Isso não vai deixando, ou não deixa que sejamos altivos. Não deixa que sejamos homens ou mulheres que sejam soberbos. Porque imediatamente reconhecemos que se não é Deus, se não for o Senhor, já era para a gente. E se o Senhor não soubesse, não visse em nós a nossa fraquíssima estrutura, já era para a gente também. No tocante a somos pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. E por causa disso, o que a gente vai conseguir fazer? O que a gente vai conseguir falar? Não à toa o salmista fala: Senhor, quem entrará no teu santuário ou no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas quem pode limpar as nossas mãos? Quem pode purificar os nossos corações a não ser o Espírito Santo? A não ser o Senhor Jesus Cristo? Está dando para entender? Em sumo, a gente vai descobrindo que só o Senhor para nos receber, só o Senhor para, de certa forma, entender e saber que nós não temos absolutamente nada a dar ou a fazer por Ele. Ele deu tudo para nós, Ele fez tudo por nós, Ele é tudo para nós e nós não temos nada e somos pó. E por isso dependemos mais do que o ar que nós respiramos deste Deus Todo-Poderoso. Atingindo esse estágio, a gente começa a entender que as coisas que estão aqui, que são terrenas, que são passageiras, começam a tomar uma outra direção e um outro vulto. Por quê?
a gente começa a entender que, na verdade, quem está cuidando das nossas vidas, quem está tratando das nossas vidas, quem está direcionando as nossas vidas é o próprio Deus. Porque Ele entende que somos pó, entende que a nossa estrutura é zero, entende que se Ele não nos guardar, se Ele não colocar palavras em nossos lábios, se Ele não ungir a nossa mente, se Ele não tocar em nossos corações, já era. Eu não sei se você está entendendo a profundidade do que é estar na presença de Deus e ao mesmo tempo entender que até para estar na presença de Deus eu tenho que reconhecer que é por misericórdia, é por graça, é porque eu não mereço estar, nem você, nós não merecemos estar na presença de Deus. É misericórdia, é graça. Eu quero falar que eu não sou nem calvinista nem arminiano, estudei os dois, exatamente sei qual é o de cada um, mas eu continuo sendo de Jesus. É isso aí, tá? E o que Jesus me ensina é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus fala. Ele diz que é a porta das ovelhas. Eu sou a ovelha, ele é a porta. Ele então conhece também as ovelhas, ele chama pelo nome, e a ovelha conhece a voz do pastor. Ele é o nosso pastor, ele é o teu pastor. Então, antes que alguém venha falar assim: ah, pastor, mas não, ó, queridos, a realidade é que Deus sabe que somos pó. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. O outro texto: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. E o 136, que se lembrou da nossa baixeza, da nossa humilhação. Tá dando para entender, gente? Tudo isso é por Deus. A gente, eu e você, ninguém consegue se sair das agruras por si próprio. Ninguém consegue se sair das enrascadas por si próprio. Se Deus não for por nós, nada feito. E eu reconheço isso. E isso é entender que isso é a questão da baixeza. Isso é a questão da humildade, ou seja, de reconhecer. Isso é a questão da estrutura completamente frágil. Se Deus não nos fortalecer, se Deus não nos fortificar, se Deus não nos guardar, nada feito. Mas a gente tem que reconhecer que a gente só está vivo, que a gente só faz, que a gente só fala, só enxerga, só ouve, enfim, porque Deus está nos guardando. E você fala assim: pastor, mas tanta gente não consegue entender isso, né? Você vê aí pessoas que não temem a Deus, pessoas que até blasfemam, acham que a vida é por acaso. Queridos, Deus dá chance para todo mundo. Assim como Deus deu chance para todos aqueles que o receberam, Deus está dando chance para quem está blasfemando, até que essa pessoa não vai ter mais chance. Um dia você teve sua chance e você falou: eu quero entregar minha vida a Jesus. Você reconheceu Jesus como seu Salvador. Aleluia. Enfim, será assim. Eu lhe garanto uma coisa: Deus sabe de todas as coisas e vai te guardar, e vai te livrar, e vai te dar bênção. Mas Ele quer que eu e você a cada dia possamos reconhecer que Ele é tudo em nossas vidas, e que nós entendamos que sem Ele não podemos nada, e por isso nós vamos viver nele, o adorando e o glorificando, e entendendo que só por Ele chegamos aqui, só por Ele nós vamos continuar. E é pela graça que estamos aqui, e é pela graça que vamos vencer, é pela graça que somos salvos, é pela graça que vamos seguir até o final. É pela graça, porque Deus sabe que somos pó, Deus sabe que temos a estrutura péssima, Deus sabe que da nossa baixeza, e Ele nos ama, por isso Ele vai nos dar vitória. Então, se você crê nisso, coloca nos comentários: eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos?